Olá, aqui quem fala com vocês é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba. Hoje, dia 7 de abril de 2021, eu irei continuar o tema que estou desenvolvendo nas quartas-feiras, dia de nossos estudos bíblicos, um tema da pneumatologia, a saber, o estudo teológico sobre o Espírito Santo. E hoje nós iremos estudar um tema importantíssimo, que é o estudo sobre o batismo com o Espírito Santo e dom de língua. Então nós vamos ver esse tema duplo hoje, o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Por quê? Porque estes dois assuntos, de certa forma, eles possuem pontos de contato e nós vamos entender hoje como eles estão juntos nesses pontos de contato, mas antes de tudo, nós precisamos entendê-los um à parte do outro. Portanto, eu quero começar com uma constatação. É possível que você tenha tido contato ou tenha contato com algum evangélico ou evangélica que seja pentecostal ou neopentecostal. E se acaso você tem esses contatos, talvez você tenha presenciado algum episódio onde algumas pessoas começam a falar palavras desconexas, sem sentido algum, tanto para quem ouve quanto para quem fala. A questão é que os pentecostais e neopentecostais chamam este tipo de fenômeno de falar em línguas estranhas ou dom de língua, e até mesmo associam isso com o batismo com o Espírito Santo. Será isto mesmo? Será que é assim que procede? Portanto, eu proponho hoje nós estudarmos um pouco sobre esta situação, e para isso nós vamos primeiro trabalhar com batismo com o Espírito Santo. O que significa batismo com o Espírito Santo? Na verdade, entrando agora neste bloco sobre o significado da expressão batismo com o Espírito Santo, creio que o mais correto, o mais preciso, o mais bíblico seria perguntar quais são os significados da expressão batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque existem, biblicamente, dois significados fundamentais. Eu vou começar a partir do primeiro significado. O primeiro significado é a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo. Para tratar deste assunto, eu vou utilizar aqui um conjunto de 6 versículos onde ocorre literalmente a expressão batismo com o Espírito Santo. É importante dizer isto porque nós não iremos fazer aqui associações de textos indiretos. Nós iremos utilizar os textos bíblicos de maneira direta, clara, para que você que está me ouvindo possa ter certeza do material bíblico que nós estamos dispondo. Eu digo isso porque qualquer pessoa que venha falar acerca da expressão batismo com o Espírito Santo precisa necessariamente tocar nestes 6 textos que passo a dizer agora, ou pelo menos ter um indicativo que os conhece. É impossível tratar desse tema de forma racional e lógica, coerente, sem tocar nesses textos. Há quem tente, mas aí já são outras questões. Para nós que vamos ficar com a coerência, com a racionalidade, com a biblicidade, nós vamos utilizar esses 6 textos onde ocorre essa expressão batismo com o Espírito Santo. Primeiro deles ocorre em Mateus, em seu capítulo 3, verso 1. Diz lá João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Esta é a primeira referência, encontra-se em Mateus, dita por João Batista. Segunda referência, Marcos, capítulo 1, verso 7. Também um registro da fala de João Batista. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esta é a segunda referência em Marcos 1, 7. Terceira referência, também personagem João Batista. Disse João a todos, em Lucas 3,16: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quarta referência, Evangelho de João, capítulo 1, verso 33. Também expressão do personagem João Batista. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Quinta referência, agora em Atos capítulo 1, verso 4 a 5, não é mais fala de registro de João Batista, mas de Jesus Cristo. E diz assim o texto: E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Estas 5 citações que fiz agora, elas têm um ponto em comum. Elas são 5 citações anteriores a um fato. Tanto a fala de João Batista, que você já deve ter percebido que se repete nos 4 evangelhos, quanto a fala de Cristo, que registra-se no livro de Atos dos Apóstolos, logo no seu início, se referem a algo que irá acontecer. Note isso. Agora, vamos para a 6ª referência direta da citação batismo com o Espírito Santo. Está em Atos capítulo 11, verso 16. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, essas são as 6 referências diretas, palavra por palavra, da expressão batismo com o Espírito Santo. Nos evangelhos, citação de João Batista, 4. Em Atos, citação de Jesus, 5. Estas 5 citações têm em comum que são anteriores a um fato. E agora, a última, em Atos 11, 16, a 6ª referência, que é pós-facto, ou seja, depois do fato, depois do ocorrido. E quem diz isso é o personagem Pedro, porque ele está sendo, no contexto, no capítulo 11 de Atos, sendo inquirido pelos judeus, cristãos judeus, porque Pedro havia batizado Cornélio e os de sua casa, que é um gentil. Então Pedro recorre aqui na sua memória da lembrança das palavras do Senhor acerca do episódio que ele viu e presenciou na casa de Cornélio para justificar a ação de batizá-lo com água. Viu em evidências em Cornélio do batismo com o Espírito Santo, mas isso é um pós-fato. Então, todos esses 6 textos, se referem a um único episódio, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, por ocasião da festa judaica chamada Pentecostes, uma das 3 festas de presença obrigatória aos judeus em Jerusalém, onde estava o templo. As outras são Tabernáculo e Páscoa. O episódio da descida do Espírito Santo, onde ocorre esse batismo que João fez referência, que Pedro
também fez esta última referência, e até o nosso Senhor Jesus fez referência, ocorre em Jerusalém. O batismo com o Espírito Santo ocorre em Jerusalém, em Atos, está registrado em Atos, no capítulo 2, verso 1 a 4, que eu passo a ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos fechar aqui, após a leitura destes textos, o primeiro significado dos significados possíveis da expressão batismo com o Espírito Santo. Eu disse no início que eram 2. Vamos fechar aqui o entendimento do primeiro significado. E ele fica assim: o batismo com o Espírito Santo foi um momento histórico antecipado por João Batista, repetido 4 vezes nos Evangelhos, antecipado por Jesus Cristo após a sua ressurreição, lá em Atos, no capítulo 1, e tratado pós-facto, depois do fato, pelo apóstolo Pedro, como um relatório prestado para a igreja de Jerusalém, que pediam que ele explicasse porque, afinal de contas, havia batizado os gentios na casa de Cornélio, que também era gentil. É importante nós fecharmos esse significado, não deixemos escapar isso, por isso eu estou repetindo. O batismo com o Espírito Santo foi um evento histórico. Não podemos continuar caminhando sem fechar esse significado. Esse é fundamental e essencial. O batismo com o Espírito Santo foi uma circunstância apontada por João Batista, apontada por Cristo e apontada pelo apóstolo Pedro. Foi um fato histórico, um evento. Este é o primeiro significado. Precisamos dele porque agora vem um segundo significado também importante acerca do batismo com o Espírito Santo. O segundo significado se encontra num 7º texto. Eu disse que são 6 textos com a expressão batismo com o Espírito Santo repetidas nele, que foram 6 que eu citei, mas existe um 7º, que a expressão batismo com o Espírito também está presente, só não está a qualidade, a qualificação do Espírito como santo, mas nós vemos que é inferido no texto. Vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, onde o apóstolo Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Nesse texto que eu acabei de ler, é tratado o mesmo batismo com o Espírito Santo. Como eu disse, ele só não recebe a designação santo, mas o mesmo texto não permite outro tipo de qualquer interpretação. Por exemplo, ninguém pode dizer que este Espírito com o qual todos nós fomos batizados é um Espírito humano, porque o texto não suporta esse tipo de interpretação. Só pode ser o Espírito Santo. É disto que Paulo está tratando. O batismo no Espírito Santo, neste texto, recebe um outro tipo de tratamento do que os 6 que eu disse anteriormente. Primeiro, trata-se não de um evento histórico único, compartilhado em um local, Jerusalém, ou em uma época, Pentecostes. Paulo não está tratando disso. Segundo, trata-se de algo que é compartilhado por todos, né? Paulo é enfático, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. E lá mais adiante ele diz: e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Todos. Então é compartilhado por todos os discípulos de Cristo em todas as épocas, em todos os locais que se declaram cristãos, tanto gentios quanto judeus, gregos, escravos ou livres. E isso tem um grande significado porque Paulo está falando diretamente aqui com os coríntios, que são gentios e que com certeza não estavam presentes no dia do Pentecostes, lá em Jerusalém. Terceiro,
trata-se de algo que toda a igreja participou e que o Espírito foi o agente, digamos, juntivo, né? Foi ele que juntou os membros da igreja de Corinto em um corpo. Que corpo é esse? É claro que é o corpo de Jesus Cristo, uma expressão comumente utilizada por Paulo para significar a igreja. Ora, é o Espírito Santo, que é o que Paulo está dizendo aí, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, é o Espírito Santo o agente responsável pela regeneração. Ele, atuando com a palavra, por meio da palavra, efetua em nós um novo nascimento, ou seja, a nossa regeneração. E é dessa forma que Paulo trata do batismo, entende o batismo no corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. O Espírito Santo nos batiza no corpo, ou seja, nos dá a beber de si mesmo, porque, como Jesus Cristo havia dito, dentro de nós haveria uma fonte de água para a vida eterna, e essa fonte não é nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo em nós quanto igreja. Lembremos da fala de Cristo lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37 ao 39, que diz assim: Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. É disso que o texto de 1 Coríntios, em seu capítulo 12, verso 13, está falando. Ou seja, logo, todo aquele que crê em Jesus Cristo foi batizado no Espírito Santo. É isso que 1 Coríntios 12, verso 13 está dizendo. O batismo com o Espírito Santo, portanto, é tanto um episódio histórico, como eu disse, do primeiro significado, aquele das outras 6 referências, tratando um evento que não se repete. Não pode existir um outro Pentecostes, assim também como não pode existir uma outra crucificação ou uma outra ressurreição. Este é um evento que não se repete. Então, logo, o batismo com o Espírito Santo é um evento histórico, mas também o batismo com o Espírito Santo possui o significado de crer em Jesus Cristo e, por consequência, adentrar a igreja de Cristo, ser batizado no corpo de Cristo, ser inserido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a qual eu passo a me dirigir, continuo a me dirigir, o batismo com o Espírito Santo possui esses 2 significados que precisam ser conhecidos por nós, internalizados por nós. Ele é um evento histórico, aconteceu de fato o batismo com o Espírito Santo, num determinado local em Jerusalém, um determinado episódio, veio os idiomas, as pessoas começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Isto é o batismo com o Espírito Santo. Existem 6 textos claros, límpidos, que apontam para isso de forma irrefutável. Não há como refutar, não há como dizer que não é isso. E também o batismo com o Espírito Santo, no entendimento do apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12, verso 13, demonstra que o Espírito Santo também, o batismo com o Espírito Santo, também é uma experiência que todos que são cristãos e cristãs experimentaram, que é o novo nascimento, a regeneração, que só pode ser causada pelo Espírito Santo. Então, quando alguém perguntar, olha, o que é o batismo com o Espírito Santo? Você vai dizer, ele é um evento histórico e ele é uma experiência que eu passei. Eu creio em Cristo porque o Espírito Santo me habilitou a isto. O Espírito Santo, através da pregação da palavra, abriu o meu coração e eu consigo agora crer na mensagem do Evangelho. Portanto, estes significados compõem a expressão batismo com o Espírito Santo. E se alguém perguntar, você já experimentou o batismo com o Espírito Santo? Você vai dizer, claro, de outra forma eu não creria no Senhor Jesus Cristo. Esta deve ser a resposta do presbiteriano e da presbiteriana. Não há nenhum tipo de instauração de uma casta de pessoas que têm um poder acima dos demais,
porque afirmam participar de um tipo de experiência particular. Nós iremos tocar nisso daqui a alguns instantes. O Espírito Santo não cria castas de cristãos na igreja, ou seja, classes de cristãos, um melhor do que o outro, um que recebeu algo maior do que o outro. Não, nós temos com certeza muitas funções no corpo de Cristo, isto é claro, mas em relação ao Espírito Santo, todos nós passamos pela mesma experiência que somos cristãos, a saber, nós recebemos o Espírito Santo, que atuou em nossos corações por meio da palavra pregada e nos fez crer em Cristo. Todos nós fomos cristãos e cristãs, somos batizados com o Espírito Santo. Passemos agora a um segundo assunto que eu disse que iria tratar hoje, que é o dom de línguas. Para tratar deste assunto, que está um pouco interligado com o batismo com o Espírito Santo, como vamos ver, vamos começar pela sua primeira ocorrência, o dia do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, em Jerusalém. E aqui eu me recorro ao mesmo texto que eu fiz referência, e você terá paciência de ouvi-lo de novo. Está lá em Atos, no capítulo 2, verso 1 a 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A nossa pergunta a esse texto é: que línguas que eles estavam falando? Que línguas eram essas? E o próprio texto, no decorrer do capítulo 2, responde: são idiomas. E no total, são 16, porque 16 nações são listadas aí. São listadas 16, a começar pelos partos, 2, medos, 3, elamitas, 4, naturais da Mesopotâmia, 5, da Judéia, 6, Capadócia, 7, do Ponto, 8, da Ásia, 9, da Frígia, 10, da Panfilha, 11, do Egito, 12, da Líbia, 13, de Cirene, 14, os romanos, 15, os cretenses e 16, os arábios. Ou seja, 16 tipos de idiomas, pessoas que falam outro tipo de língua são listados. E a pergunta que se faz a esses indivíduos que representam isso: como é que eles ouviram falar cada um na sua própria língua materna? Esta é a pergunta que eles se fazem. Como é que nós estamos ouvindo esses discípulos de Cristo falando em nossa língua materna? Não são eles galileus? Mas como é que nós estamos ouvindo? Como é que eu sou parto? Estou ouvindo? Como é que eu sou natural da Mesopotâmia? Estou entendendo? Como é que eu sou natural da Frígia e consigo entender? Então, o dom de línguas é um dom que são idiomas. Eles entendem o que está sendo dito, eles conseguem decifrar, eles conseguem reconhecer e dizer que o que está sendo dito, o conteúdo da fala dos discípulos. Eram idiomas da época, foram identificados e entendidos pelos falantes originais da época. Portanto, os discípulos não falaram nenhuma linguagem desconexa, sem sentido algum, para quem fala e para quem ouve. Não, são línguas que atendiam ou que iam de acordo ao entendimento das pessoas nativas daqueles idiomas. O fato do deboche de algum dizer que estavam bêbados, aquilo ali foi simplesmente uma maneira pejorativa daqueles que eram críticos da igreja, de tentar perverter o que estava acontecendo, que Pedro depois se levanta em seu maravilhoso sermão e aí desconstrói essa tentativa rasteira de tratar mal aquele episódio. Mas para nós que estamos aqui no século 21, deve ficar claro que o que eles estavam falando, o que o Espírito os habilitou a falar, eram idiomas. Não tem jeito de pensar que eram coisas desconexas, não eram. E que, embora os discípulos possam não saber o que estavam sendo ditos, porque não está claro se eles tinham o próprio entendimento, é bem possível que não, mas os ouvintes tinham. Isto que o texto deixa bem claro. Agora talvez você esteja se perguntando: por que a ligação de dom de línguas
com o evento de Jerusalém? Porque Deus escolheu este momento, a descida do Espírito Santo, ser marcado, associado ao dom de línguas. Bom, existem duas boas explicações para isso, teológicas, e não são originárias de mim. Eu estou apenas reverberando, ecoando, grandes autores da teologia protestante reformada, da onde se originam os presbiterianos. E a primeira é: o Pentecostes é chamado por alguns, por exemplo, da Torre de Babel invertida. Lembra da Torre de Babel? Na Torre de Babel, Deus divide a humanidade pela linguagem. Deus confunde a linguagem dos homens, as distribuindo, separando na sua diversidade. E o que acontece em Pentecostes? O inverso. Em Pentecostes, a diversidade da língua é toda unida em expressões de louvores a Deus. Por isso que alguns se referem ao evento de Pentecostes de uma maneira de Deus unir, mostrar a união de todos os povos para glorificá-lo como único Rei e soberano. E a segunda explicação é que no Pentecostes também que ocorre a internacionalização do Evangelho. Lembremos que até o dia do Pentecostes, a mensagem do Evangelho ainda estava associada na exclusividade da etnia do povo de Israel. Poucas vezes, até mesmo no Evangelho, você vai tentar aí puxar na sua memória, onde Cristo se associou com gentios, raras e poucas vezes. Mesmo quando ele envia os seus discípulos nas suas missões dentro do seu ministério terreno, Jesus diz: vão primeiro às ovelhas da casa perdida de Israel. Ou seja, ainda no início do seu ministério terreno, aliás, em sua totalidade ali, antes da crucificação, o Evangelho ainda estava muito associado à etnia judaica. Entretanto, é no Pentecostes que ocorre a internacionalização do Evangelho, ou seja, o Evangelho não estará mais preso dentro das fronteiras de uma etnia. Toda a humanidade agora é recebida como possíveis filhos e filhas de Deus, bastam que ela expressem fé em Cristo Jesus. Não é mais a etnia que é determinante, agora é a fé em Cristo Jesus. Então o plano de salvação recebe outra dimensão no dia do Pentecostes. Por isso que nada melhor para expressar essa nova dimensão do alcance do Evangelho do que o dom de línguas, que mostra bem que todas as nações agora passam a ser alvos dessa nova dimensão da proclamação do Evangelho. E aí nós vemos tantas profecias do Antigo Testamento serem cumpridas. Basta nos lembrarmos lá de Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, no seu chamamento, quando Deus diz que nele seriam benditas todas as nações. Pois vejam só, Pentecostes ilustra bem esta promessa de Deus feita a Abraão, que tem seu cumprimento visto aí por todos nós. Agora, talvez ainda assim você possa perguntar-se o que está acontecendo no dia de Pentecostes, né? Bom, lembre-se que o que ocorreu foi o batismo com o Espírito Santo em todos os discípulos de Cristo. Mas esse evento maior, ele também recebe uma roupagem ou um trabalho de Lucas, do evangelista Lucas, porque é ele que escreve o livro de Atos, como um tipo de roteiro que a igreja começa a seguir na expansão do evangelho, que mostra o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, lembre-se disso, né? Para isso eu me recorro ao texto em Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, onde ocorre originalmente Pentecostes, como em toda a Judéia, lembra de Cornélio, né? E Samaria, os samaritanos também vão receber o Espírito, e até os confins da terra. E aí nós lembramos do apóstolo Paulo, que começa em Jerusalém, mas termina seus dias em Roma, no mais extremo do mundo daqueles dias. Enfim, em Atos capítulo 1, verso 8, há um roteiro que Cristo dá à sua igreja e é cumprida no livro de Atos. Lembre-se que é em Jerusalém que ocorre o grande derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e os outros idiomas ocorrem lá, como fruto da promessa de Deus. Depois, em Atos capítulo 8, 17, a igreja envia Pedro e João para batizar
os samaritanos. Então, Jerusalém foi chamada. Depois, Samaria, em Atos 8:17, quando Pedro e João impunham as mãos sobre os samaritanos e esses recebiam o Espírito Santo, ou seja, eles falavam em outros idiomas. Na Judéia, em Cesareia, porque foi Pedro na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, verso 47. Cornélio era residente da Judéia, né? Mais precisamente Cesareia, que estava dentro desse distrito maior de Judéia. E na Ásia, lá em Éfeso, nós vemos Paulo também impondo as mãos, no capítulo 19, verso 6, e os 12 homens de Éfeso, que se consideravam discípulos de João Batista, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, esses outros eventos de pessoas falando em outros idiomas no livro de Atos é para marcar o roteiro dado por Cristo em Atos no capítulo 1, verso 8. Em Atos no capítulo 1, verso 8, repetido, Cristo diz que os discípulos seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E no livro de Atos é isso que nós estamos vendo. Em Jerusalém os discípulos são testemunhas, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Na Judéia, os discípulos são testemunhas de Cristo também, quando batizam a Cornélio e seus familiares. Na Samaria, Pedro e João também são testemunhas de Cristo quando batizam os samaritanos. E também nos confins da terra, que mostra Paulo lá em Éfeso, na Ásia, batizando também no nome do Senhor. E até mesmo Paulo irá terminar os seus dias em Roma, um dos mais extremos pontos para quem estava em Jerusalém. Portanto, em Atos capítulo 1, verso 8, há um roteiro que Lucas vai registrando as ocorrências do mesmo evento ou com características parecidas que ocorreu em Atos no capítulo 2, que vai ocorrendo em Atos no capítulo 8, 10 e 19. Portanto, esses outros momentos onde personagens falam em outros idiomas, em línguas, como o texto diz, é para mostrar que estão em associação com o grande mandato de Cristo que está sendo observado pelos discípulos. Por isso, não faz o menor sentido, e é muito simplista da parte de alguns, afirmar que o batismo com o Espírito Santo seja apenas uma experiência pessoal, de êxtase. Não, ele é muito mais do que isso. Há uma observação que eu não posso deixar de tratar quando falamos em outros idiomas. Algumas pessoas se referem a línguas como a fala dos anjos, né? Isto é um entendimento muito incorreto do texto bíblico, eu vou mostrar aqui. Algumas pessoas recorrem a 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, para dizer assim: olha, estão falando, isto aqui que nós falamos, essas línguas desconexas, são línguas dos anjos. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Então diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Primeiro, esse texto não está falando nada, e não está defendendo a linguagem dos anjos, né? Esse texto ele faz parte de um texto muito maior, 1 Coríntios, que vai até o versículo 3, e se a pessoa ler mais, perceberá que existem 5 hipérboles, né? Ou na verdade 6 hipérboles. O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma ideia, uma figura de linguagem, uma ideia exagerada para comunicar a ideia. O que Paulo está tratando aqui é o amor. Os coríntios estavam brigando muito entre si de diversas maneiras. E Paulo diz: olha, o mais importante, o dom maior que qualquer cristão pode ter é o amor. E aí ele começa: ainda que eu falasse, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, veja, é o amor que está sendo em evidência. Serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Aí continua o texto: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, que é claramente exagero, né? Continua: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então são 6 expressões de exagero para comunicar a ideia que o amor é importante. Isso não está se preocupando com exatidão,
Quando você diz para o seu filho ou sua filha, eu já disse para você mais de 1000 vezes, não coloca a toalha molhada em cima da cama. Você não está sendo ali calculista. Olha, esse hoje pela 78ª vez eu disse para você não colocar a toalha molhada. Não, é uma linguagem 1000 vezes para mostrar que você falou muito. A mesma forma, a hipérbole se presta a esse serviço, é uma linguagem que mostra a importância disso. Então, quando Paulo diz lá no 1 Coríntios 13, verso 1, ainda que eu fale as línguas dos homens, na sua totalidade, está inferido aqui, e dos anjos, mas anjo não tem linguagem, anjo é espírito. Todas as vezes que os anjos se comunicaram com pessoas, eles falaram com a linguagem das pessoas. Nenhum profeta ou Maria, ou qualquer dos personagens, tinha que ter um léxico, um dicionário, para quando ouvir um anjo, pera, deixa eu pegar aqui o Google Translator para tentar te entender, deixa eu pegar aqui um dicionário para tentar te entender de idioma, porque você vai falar o idioma angelical e eu preciso saber o que você está dizendo. Não, pelo amor de Deus, claro que não. Então, a questão de língua de anjos, por favor, é uma hipérbole, um exagero. Então, quem for basear aí a sua ideia de que o capítulo 13 fala de língua de anjos e que línguas seria a língua de anjo, dom de língua de anjo, corrija. Não é nenhum erro de interpretação bíblica, mas um erro da linguagem portuguesa, tão cara para nós brasileiros, que precisa ser entendida mais. Portanto, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, não é, nunca foi e não será de forma racional, coerente, lógica, fundamento para dom de línguas. Por favor. Enfim, para concluirmos, o batismo com o Espírito Santo possui então 2 significados. Esse foi o objetivo de mostrar nesse estudo. O primeiro foi o grande evento, como consequência da entronização de Jesus Cristo como nosso mediador ao lado do Pai. Ele disse que quando fosse acendido, enviaria o Espírito Santo. Ele fez isso no dia do Pentecostes, está lá em João, capítulo 7, verso 39. Segundo, todos os cristãos são batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo nos instala no corpo de Cristo, inaugura nossa vida no povo do reino de Deus, na igreja de Cristo. O evento agora chamado de batismo com o Espírito Santo é a regeneração, o novo nascimento, onde o agente é o Espírito Santo. Como diz lá, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. Por isso, o batismo no Espírito Santo é a vinda do Espírito sobre aqueles que creem em Cristo, o regenerado ou regenerada para Deus. E estes são inseridos na igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais crescer no conhecimento do Senhor. Amém.